Deu certo? Então, bom dia. Vou falar sobre funções inorgânicas, que a gente tem elas aí como ácido, base, sal e óxido. Então, o que você acha quando vem na sua mente que é ácido, né? Então, ácido é aquilo que tem gosto azedo. Não todos, claro, mas a maioria aí, pelo menos o que a gente consegue comer, o que é possível comer, e tem gosto de ácido. E exemplo aí que a gente tem o limão e as demais frutas cítricas, como a laranja, por exemplo. A laranja, ela é doce, né? Ela não é azeda, e ela é ácida. Tem a laranja, tem o abacaxi, tem o morango, várias outras frutas parecidas com a laranja, tipo lima, né? E essas frutas são todas aí ácidas, tá? Porém, tem ácidos que são corrosivos e tem ácidos que são tóxicos. Né? O que é corrosivo? Corrosivo, por exemplo, se ele vem na minha mão, ele vai destruir minha mão, vai dissolver minha mão, vamos dizer assim. Então, é muito perigoso os que são corrosivos, tá? E o ácido, ele possui pH menor que 7. Isso significa, vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, menor que 7, ácido. E quando ele é dissolvido em água, ele libera íons H+, ou seja, cátions de H+, quer dizer que é carga positiva, e conduz corrente elétrica. Então, quando ele é misturado em água, né, ele pode conduzir até corrente elétrica, porque ele tem íons livres. Que íons é esse? H+. Na fórmula química, ele sempre tem um H na frente, sempre. Mas nem toda fórmula que tem H é um ácido. Por exemplo, H2O é a água e não é um ácido, tá? Então, todo ácido tem H na frente. Porém, nem toda molécula que começa com H vai ser ácido, tá bom? Então, por exemplo, HCl, que é o ácido clorídrico, HF, que é o ácido fluorídrico, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então, tá vendo que a gente tem sempre o início na fórmula, ou a letra H, tá? E é formado geralmente por ametais. Pode ver que Cl é cloro, então é um ametal. O F é o flúor, também é um ametal. O S, que é o enxofre, mas por que então, sério, que não é ácido enxofúrico, sei lá, alguma coisa assim? Porque o enxofre é uma das exceções. É o enxofre e o nitrogênio. A gente vai ver aí depois. Então, o nitrogênio, ele tem na verdade, o início da palavra dele, quando tá ácido, ele tá como nitrar. E o enxofre é sulfre. Então, vem sulfídrico, sulfuroso, sulfírico. Então, é sempre aí. O enxofre é a exceção e o nitrogênio também. E o ácido geralmente se liga aí com os ametais, tá? Beleza. E temos o oposto aí, que é a base, ou também chamada de alcalino, ou alcalino, né? As bases têm sabor adstringente. O que é isso? Alguém já colocou banana verde na boca? O que puxa, né? Um gosto muito estranho. É o gosto adstringente. O sabão também tem esse gosto, né? Então, as substâncias básicas, elas são, ou substâncias alcalinas, elas são aí adstringente. Mas nem todas eu posso comer, que nem ácido, né? Uma boa parte dos produtos de limpeza são básicos, tá? E como também existe os ácidos corrosivos e tóxicos, também existem as bases corrosivas e tóxicas. Um exemplo é a soda cáustica, que é também usado como produto de limpeza. Ela é altamente corrosiva. Enquanto o ácido tinha pH menor que 7, a base tem pH maior que 7. Esse pH vai até 14, tá bom? Quando dissolvido em água, libera O
H-, um ânion, enquanto o ácido era um cátion. Na fórmula, sempre no final tem OH, tá? Então, no final, as fórmulas vão ter OH. Então, por exemplo, NaOH, que é o hidróxido de sódio, também chamado como a soda cáustica, e CaOH2, que é o hidróxido de cálcio. E no nome aí tem hidróxido, igual eu falei antes, né? Hidróxido de sódio, por exemplo. E é formado geralmente por metais. Pode ver que Na é sódio e é um metal, e Ca é cálcio e é um metal, tá bom? E neutro, uma substância neutra, é aquela que o pH encontra-se estabilizado. Aonde? Em 7. O equilíbrio entre ácidos e bases forma substâncias neutras, como a água mineral, tá? A gente vai falar isso agora com pH. O que é o pH, né? Essa escala de pH? É uma escala, vou usar de medida, e pH significa potencial de hidrogênio, que é quanto mais elétrons H+ liberado, mais ácida a substância. E menos H+ liberado, mais básica a substância. Então, por isso que é potencial de hidrogênio, é quantidade de hidrogênio livre. Então, a escala, né, é numérica, de 0 a 14, e é possível medir o grau de acidez e alcalinidade da substância. Vamos ver quanto ácido e básica é a substância. O meio neutro, que é o, né, intermediário, possui pH 7. Soluções abaixo de 7, ácido. Substâncias acima de base de 7 são básicas. Quanto mais próximo a 0, mais ácido é a substância. Quanto mais próximo a 14, mais básica é a substância. Ok? Então, quanto mais próximo a 7, mais neutra é a substância. Ok? Então, por exemplo, substâncias 0, de pH 0, pH 1, elas são bem corrosivas. E as substâncias de pH 13 e 14, que são básicas, são bem corrosivas, tá? Então, os extremos que são corrosivos. Então, vamos lá para alguns exemplos. pH 0. O que tem pH 0? A bateria, né? O ácido da bateria. Bateria de carro, por exemplo. O pH 1, o ácido estomacal, que é o ácido clorídrico que a gente tem dentro da gente. Ele é altamente ácido. O limão, pH 2. Aí, no caso, é o refrigerante, né? pH 3. Tomate, pH 4. Café, pH 5. Sim, o café é ácido. O leite é levemente ácido, pH 6. E a água é 7, neutro. O sangue, ele tem pH, não é 8 na verdade, é 7,6, 7,8, alguma coisa assim. E ele é levemente básico. O ovo é básico, pH 9. O comprimido estomacal, aquele para tirar a acidez do estômago, né? Ele é pH 10. Solução amonical, né, com amônio. Geralmente os produtos de limpeza é com amônio. pH 11. Sabonete, pH 12. Alvejante, pH 13. Limpador de ralo, que pode ser um exemplo da soda cáustica, né? pH 14. Você fala assim, olha, sério, eu já vi tantas vezes no sabonete escrito pH neutro. Como assim? Não é 7, não? Não. O sabonete não tem como ser neutro. O pH é 7. Porque até a nossa pele em si não é tão neutra, né? Então, o sabonete ele tem pH neutro em relação à nossa pele, tá? Né? Como que eu descubro o pH das substâncias? Tem certas substâncias que apresentam, me contam o pH. Claro que também tem aparelhos que fazem isso. Mas, por exemplo, no exame de urina, para descobrir o pH da urina, é colocado uma fitinha, coloca dentro do tubo, coloca uma fitinha e espera um pouquinho. Aí vai dar uma cor. E dependendo da cor, ali eu descubro qual é o pH. Então, não só na urina, mas eu estou dando um exemplo de como que é usado para descobrir. Mas essa fitinha pode ser usada para qualquer coisa. Então, tem certas fitinhas, né? Que aí vai, por exemplo, vai me dar assim, amarelo. Aí eu vou lá e descubro, tem
como que eu falo? Uma legenda. Tem uma legenda ali falando que amarelo quer dizer que é ácido, por exemplo, né? Então, vai falar assim, amarelo é ácido. Então, e ácido referente aí sei lá, pH 4. Então, vai estar pH no exame, pH 4, porque a cor, cada cor é referente a um número, tá? Isso é um jeito de descobrir o pH. E tem substâncias que eu consigo até fazer em casa, certo? Por exemplo, o suco de repolho roxo. O suco de repolho roxo, ele, dependendo da substância, ele fica numa cor diferente. Então, se for ácido, se não me engano, ele fica vermelho. E se for básico, claro que tem, fica vermelho, rosa e por aí vai, vários tons. E se ele for neutro, ele fica roxo, que a cor dele realmente é roxa. Então, ele não muda de cor. E se for básico, fica aí verde, azul, depende aí da, da tonalidade aí, é quanto mais ácido, mais básico ou quanto mais ácido, tá? Então, para eu descobrir o pH, além de ter tipo um aparelhozinho, tipo igual existe termômetro para medir temperatura, tem um aparelho chamado pHômetro que mede aí o pH, tá? E, além disso, tem as fitinhas de pH e tem substâncias aí, podendo ser só de laboratório substância, ou a substância aí está feita em casa, né? Como é o caso do suco de repolho roxo, tá bom? E o que são os sais? Né? A gente viu ácido, viu base, e agora temos os sais. Sais podem ser encontrados na natureza, como, por exemplo, sal de cozinha, que é encontrado no mar, né? O sal de cozinha é o cloreto de sódio. A fórmula dele é NaCl. O cloreto de sódio, ele pode ser sim encontrado na natureza, mas também tem o sal aí que não são encontrados na natureza, que são produzidos com uma reação química entre um ácido e uma base. Então, ácido e base junto forma aí o sal, ok? Então, um ácido mais uma base forma sal mais água. Um exemplo é o ácido clorídrico, que é o HCl, mais a soda cáustica, que é o NaOH. Lembrando que o ácido começa com H e aqui, ó, começou com H. E o NaOH, a base termina na fórmula química com OH. Então, ácido clorídrico com soda cáustica, ácido clorídrico com ácido, soda cáustica ou hidróxido de sódio é uma base, formou aí NaCl, que é o sal de cozinha, e mais água, H2O. Então vamos lá, ó. O Cl, ele veio para cá, o Na, né, da soda cáustica, veio para o Na aqui do cloreto de sódio, e ficou aqui o H, o O e o H. Então formou dois Hs, e o O formou a água, ok? Então, os sais, eles têm uma característica, né, que dissolvido em água, eles liberam cátions e ânions, né, porque tem tanto metal quanto ametal, né? Então, o NaCl, que é o cloreto de sódio, ele libera o cátion Na+, e o ânion Cl-. Eu resolvi colocar o L diferente, pra vocês verem que é um L minúsculo e não a letra I, tá? Que confunde. Então, na fórmula, os sais possuem um metal e um ametal, né? Por exemplo, NaCl. Na é um metal, Cl é um ametal. O, o iodeto de sódio, que é NaI, temos aqui o I, que é um ametal, que é o iodo, e o Na, que é sódio, que é um metal, ok? Pode apresentar oxigênio no final
ou não. Por exemplo, o AgNO3, que é o nitrato de prata. Lembra que eu falei que o nitrogênio, ele vem com a nitra, né? Nitrato, no caso, ou alguma outra terminação? Então, o Ag, né? Ele é prata nos elementos químicos. E o N é o nitrato, no caso, o nitrogênio, tá? E o oxigênio, que às vezes o sal pode ter ou não. Okay? E temos os óxidos. Óxidos é aquela substância que tem um único elemento mais oxigênio. Porque o ácido ele pode ter oxigênio, o sal pode ter oxigênio no final, e o óxido ele é apenas um único elemento mais oxigênio. Enquanto o ácido, se ele tiver oxigênio, vão ter 3 elementos no total. E o sal é a mesma coisa, vão ter 3. Tá? Então, é um único elemento mais oxigênio. Temos aí o mais famoso, o óxido de hidrogênio, que é o H2O. Temos o óxido de cálcio. Então, tem o óxido de cálcio, que é o CaO. O óxido de ferro, que é o Fe2O3. Óxido de ferro, então tem o ferro mais o oxigênio. Temos o óxido de alumínio, que é o Al2O3. O óxido de zinco, que é o Zn, que é a sigla do zinco, né? Mais o O. E o óxido de lítio, que é o Li2O. Okay? Então, sempre um único elemento mais o oxigênio, ok? Alguns óxidos reagem com água e formam ácidos, como óxidos ácidos, ok? Então, nesse caso, eles são óxidos com ametais, porque aqui tanto faz ser metal ou ametal, né? E alguns óxidos reagem com água e formam bases, são óxidos básicos, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos na parte da nomenclatura. Então, o ácido, como que ele é chamado, né? Nomenclatura é um nome, como dar nome. Então, o ácido, ele sempre vai começar com a palavra ácido, tá? Então, começa aí já com ácido. Depois vem o nome do elemento, que é um ametal, e depois uma terminação, tá? A gente vai ver as terminações. Então, tem hidrácidos, que é aqueles que não possuem oxigênio, tá? Que apresenta o final em hídrico. Por exemplo, HCl não tem oxigênio, certo? Então é um hidrácido. Todo hidrácido termina com hídrico. Então eu vou pôr a palavra ácido mais o elemento químico, que é um ametal, a palavra do ametal, que é cloro. Aí eu vou colocar hídrico, mas eu não posso ter duas vogais juntas, então tiro o O. Então, ácido clorídrico. O de baixo é o HBr, que Br é bromo, então ácido bromídrico. O HI, que I é iodo, então ácido iodídrico. HF, que é o flúor, né? Então ácido fluorídrico. E o H2S, que aí vem o enxofre, lembra que eu falei que o enxofre é sulfo? Então ácido sulfídrico, ok? E tem os ácidos que são oxiácidos, que é aqueles que apresentam oxigênio, tá? Então, eles têm duas terminações, a terminação ico e a terminação oso. A diferença é que o oso tem menor NOx e o ico tem maior NOx. Não vou explicar isso aqui tão detalhadamente, porque isso é mais para o ensino médio, tá? Então, ácido sulfúrico, tá vendo? O ácido sulfúrico terminado em ico. Então, tem o H2SO4. E olha lá onde de baixo, ácido sulfuroso, H2SO3. Tá vendo que aqui são 4 oxigênios, aqui são 3 oxigênios? Então, o oso tem um número menor aqui, ó, ok? Apesar que é um número de inox, mas acaba influenciando aqui. Ácido carbônico, terminação em ico, então H2CO3. Ácido nitroso, terminação em oso. HNO2. NIT, né? NIT, aí vai ser
o nitrogênio, ele tem essa terminação. E alguns ainda podem iniciar com per, então vai ser per, o nome do elemento, e ico. E alguns ainda podem começar com hipo, então vai ser hipo, o nome do elemento mais oso. Por exemplo, o ácido perclórico, que é o HClO4. Então, alguns elementos químicos, eles apresentam aí 4 tipos. Por exemplo, o Cl. Esses elementos que possuem 4 tipos, eles estão na última coluna, sem ser a dos gases nobres, são os 7A. Então, tem aí, ó, o ácido hipocloroso, né, que tem o NOx 1, que é o HClO. O HClO2 é o ácido cloroso. O HClO3 é o ácido clórico. E o HClO4 é o ácido perclórico. Então, tem 4 opções. Ainda tem, né, o HCl, sem oxigênio, que é o ácido clorídrico. Então, tem elementos que podem formar 5 tipos diferentes de ácidos, tá bom? E nomenclatura de base, né? Temos o nome hidróxido. Então, eu ponho hidróxido de e o elemento. Lembrando que esse elemento provavelmente vai ser um metal. Então, NaOH, hidróxido de sódio. CaOH2 é o hidróxido de cálcio. Por que tem esse parênteses aí, né? Porque quer dizer que o O está multiplicado pelo númerozinho, que é 2, e o H também está multiplicado pelo 2. É como se eu estivesse escrevendo assim, ó. CaO2H2. Só que para não ficar essa coisa que ficou bem estranho, eles resumiram, o pessoal resolveu resumir, juntou os dois e pôs que os dois estavam multiplicados por 2. Temos o hidróxido de magnésio, que é o MgOH2, o hidróxido de potássio, que é o KOH, ok? Então, sempre, o hidróxido é bem fácil. Só fala palavras hidróxido de elemento, ok? Agora, a nomenclatura de sal. O sal, ele tem o nome aí do ametal, que ele é formado com alguma terminação. Então, é junto aí a palavra. O metal junto com alguma terminação. Por exemplo, ato, eto ou ito. Aí depois eu tenho a palavra di, depois o nome do metal. Então, vamos lá. NaCl. Então, tem cloreto de sódio, tá? Então, vamos lá. Qual que é o ametal entre os dois? O sódio ou o cloro? O cloro. Então, põe a palavra cloro, a terminação vai ser ato, eto, ito, a gente vai ver depois qual que é qual. Nesse caso, é eto. Então, cloreto. Aí eu ponho di, a palavra di, então di, mais o nome do metal, que é sódio, o cloreto de sódio. Temos aí o NaI, que é o iodeto de sódio, porque o I é iodo, ok? Alguns, lembra que eu falei que tem oxigênio? Eu apresentei 3 aí que tem oxigênio. Então, AgNO3 vai ser o nitrato de prata, porque o nitrogênio, que é o ametal, ele não fala nitrogenato, né? É nitrato, tá? O Cu é cobre, é um metal. O S é enxofre. Lembra que o enxofre também tem uma terminação, um nome diferente. Em vez de ser enxofonato, seria sulfato, tá? E de cobre, que é um metal. Nesse caso aí, ó, o Ca, o C, o O3, eu tenho que o C é o carbono, é o ametal. Então, vem nome primeiro. Então, carbono, tiro a letra O, né, a vogal, fica carbonato do elemento que, no caso, é o cálcio. Bom? E quando eu uso a terminação eto, quando eu uso a terminação ato, quando eu uso a terminação ito, né? Se o sal, ele deu, na verdade, se o ácido deu origem a um sal e esse ácido, ele tinha hídrico, o sal se transforma em eto. Se o ácido é íquico, ele deu origem a um sal, aí ele chama ato. E se o ácido for oso e ele der origem a um sal, ele vai ter terminação ito, tá bom? E nomenclatura de óxidos. Eu tenho óxido de e o elemento químico. Então, por exemplo, CaO.
eu tenho óxido de cálcio. Fe2O3, então eu tenho ferro aí, então óxido de ferro. Al2O3, óxido de alumínio. Esse é bem simples. ZNO, então tem zinco, então óxido de zinco. Li2O, que é lítio, então óxido de lítio. Só que alguns óxidos possuem dois tipos, né? Por exemplo, o carbono, ele tem dois tipos de óxidos, que é o dióxido de carbono e o monóxido de carbono, né? Então, o dióxido tem dois oxigênios, por isso que é CO2. E o monóxido é CO, apenas um oxigênio. E temos o dióxido de enxofre, que é o CO2, ok? Então, se tiver duas formas, né? Tipo o dióxido de carbono e o monóxido de carbono, aí eu coloco o início diferente, né? Di, quer dizer dois, e mon, né? E significa, no caso, referente a um, tá bom? Então, resumidamente, estudo, ó. O ácido, como que é o nome? Ácido mais o elemento, lembrando que esse elemento é o metal, e mais a terminação, que pode ser em hídrico, íco ou oxo. Então, a fórmula química vai ser HX, X é algum elemento químico, ou HXO, tá? Porque ele pode ter oxigênio ou não. A base, o nome vai ser hidrato de elemento, lembrando que a base provavelmente vai ser um metal aqui. Então, vai ser X, a fórmula química, XOH. O sal, ele é formado de um ametal com a terminação ato, eto, ito, mais a palavra di, mais a palavra metal, ok? Então, vai ser a forma química, sempre o ametal primeiro e depois o metal. Lembrando que ele pode ter oxigênio ou não, tá? O sal. E o óxido, ele é um único elemento com oxigênio. Então, XO seria X qualquer tipo de elemento e O, ok? Só um minutinho.